Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar o nosso capítulo 13 de matemática, tá certo? Nós vamos iniciar nossas atividades na página 66, tá bom? Nós vamos apertar um pouquinho o passo desse capítulo e vamos tentar iniciar o próximo na outra aula, tá bom? Prestem bastante atenção que a tia vai dar o início de cada uma das atividades de vocês, de cada uma das questões. A tia vai explicar cada uma das questões que a gente vai fazer, tá certo? Vocês já viram na aula passada extra sobre a massa, né, que é o peso da gente, o quilograma. E agora nós vamos continuar na resolução de atividades, tá bom? Bom, a primeira questão na página 66 diz o seguinte: João e Luísa foram ao zoológico com sua turma do terceiro ano e ficaram interessados em saber a massa de alguns animais. Eles fizeram uma pesquisa e registraram os resultados em uma tabela. No livro de vocês tem a tabela com o peso de cada um dos animais e vocês vão responder: quais animais possuem massa entre 100 quilos e 1000 quilos? Aí vocês vão anotar os animais que possuem massa entre 100 e 1000, tá certo? Quais animais possuem massa acima de 1000 quilogramas? Aí você vai anotar o que possui massa acima de 1000 quilogramas, tá certo? Um exemplo é o elefante, tá certo? Qual animal possui mais massa, o elefante ou o rinoceronte? Quanto a mais? Aí você vai ver qual é o peso deles dois, vai subtrair o maior do menor, para dizer a diferença, tá certo? Porque a diferença é sempre subtração, vocês já sabem disso, né? No item D diz o seguinte: quais animais possuem massa inferior a 500 gramas, 500 quilogramas, 500 quilos? Aí você vai anotar, tá bom? E qual animal possui massa superior a 3.010 quilogramas? Aí você vai anotar também. Observe as anotações de Luísa sobre a massa de outros animais do zoológico. Para medir a massa dos corpos muito pesados, usamos a unidade tonelada. Acima de 1000 quilogramas, 1000, quando tem mais de 1000 quilogramas, nós utilizamos a tonelada, tá? Tonelada. 1000 quilogramas igual a 1 tonelada. E aí nós representamos por um T, tá bom? Sempre vai ser representado por um T. Com base na informação do quadro ao lado, complete os itens. Se a massa de um elefante é igual a 7.000 quilos, isso significa que ele pesa quantas toneladas? Se 1000 eu tenho 1 tonelada, 7.000 eu vou ter 7 toneladas, tá certo? Aí você coloca e responde o item B. Na página 67, a terceira questão diz o seguinte: João Paulo fez uma pesquisa sobre a massa de alguns animais e anotou os resultados em uma tabela. Mais tarde, ao analisar os dados coletados, percebeu que esqueceu de registrar a massa de um deles. Qual informação não foi registrada na tabela? Aí você vai anotar aqui qual foi o nome do bichinho que ele não colocou na tabela, tá? João Paulo lembrou que a massa que não foi registrada é maior que 1.500 e menor que 1.700. Qual é o valor possível para essa massa? Qual é um número, né, uma centena, que a gente pode colocar aí, que esteja entre 1.500 e 1.700, um número que esteja entre esses dois. Qual desses animais possui a maior massa? Aí você vai olhar e vai ver o peso de cada um deles e vai anotar aqui o mais pesado, tá? Escreva os nomes dos animais considerando os valores de suas massas do maior para o menor. Você vai observar quem é que tem a maior massa, vai escrever primeiro, e a menor massa vai escrever por último. Você vai na ordem do maior para o menor, ordem decrescente, tá bom? Registre as medidas abaixo em toneladas. Se eu tenho 1.400 quilos, eu vou ter 1,4 toneladas, tá certo? Sempre que tiver esses quilos aqui do ladinho, que não fechar uma tonelada completa, a gente bota uma vírgula e representa da seguinte forma, tá bom? A gente tira só os zeros e representa dessa forma com um T, tá bom? Agora, na página 68 e 69, nós temos um desafio do garotinho aqui pra vocês, ó. Neste capítulo, você está aprendendo as diferentes unidades de medida de massa, como o grama e o quilograma, bem como quais são os instrumentos apropriados para medir massas, como as balanças. Que tal usar estes conhecimentos para aprimorar sua habilidade de resolução de problemas? Veja a situação problema abaixo.
Dona Lívia, mãe de Bernardo, precisava fazer 2 porções de feijoadas e pediu ao seu filho que a ajudasse dividindo a quantidade de feijão que eles tinham em casa em 2 partes iguais. Quando Bernardo foi usar a balança de cozinha para a medição necessária, percebeu que o instrumento estava quebrado. Como na escola ele estava estudando medidas de massas e instrumentos utilizados para isso, imediatamente pensou em construir uma balança de 2 pratos. A balança de 2 pratos é essa aqui, ó. Essa balança. Porque ela tem de um ladinho um pratinho, do outro tem outro pratinho. E a gente coloca aqui dos 2 lados as medidas que a gente quer, para ver qual é a quantidade que tem e se uma é mais pesada que a outra, tá certo? E aí, por essa balança, a gente consegue medir as coisas e ver se estão iguais ou não, tá certo? O mesmo peso ou não. Ela também é muito útil, porque se ela tiver um lado mais pesado, ela vai baixar. Se o outro tiver mais pesado, ela vai baixar e o outro vai levantar. Sempre o que tiver mais pesado nessa balança vai baixar, tá certo? O lado vai baixar. Então, aqui no livro de vocês, ele deu aqui o material necessário para fazer uma balança dessa forma, tá bom? Então, vocês vão poder construir uma balança na casa de vocês com os materiais bem fáceis, bem simples. Vão anotar aqui no livro de vocês as instruções. O que que acontece? Você pode pegar um barbante ou uma fitinha daquela aquela linhazinha fina de lã e fazer a sua balança, tá certo? Não tem problema nenhum. Aqui na questão 2, na questão 1 diz para você fazer com um colega, mas como a gente não está na escola, vocês podem fazer na casa de vocês individualmente, tá bom? Não se esqueça de registrar o passo a passo das instruções para essa construção no espaço abaixo. Então, você vai observar todos os materiais necessários e vai anotar o passo a passo que você vai fazer, tá certo? O passo a passo que você vai construir a sua balança. Construir a balança foi só a primeira parte da solução de Bernardo. Ele ainda precisa dividir em 2 partes iguais a massa total de feijão que ele tem em casa. Com seu colega, use alguns feijões e determine como Bernardo fará essa divisão. Para responder, pensem. Como Bernardo saberá que dividiu a massa em 2 partes iguais? A gente sabe que se tiver, nessa balança aqui, a gente acabou de falar, ó. Se tiver os 2 pratinhos assim, iguais, na mesma altura, eles estão com a mesma massa, estão com o mesmo peso, está tudo igual. Se tiver um mais pro lado ou mais pro outro, é porque não está igual, está um mais pesado que o outro. Então, pro Bernardo saber se tá ou não igual, os 2 pratos da balança precisam estar na mesma altura, tá certo? Aí você pode anotar no livrinho de vocês dessa forma, tá bom? Na página 70, 71, nós temos aqui uma revisão, que vai até a página 73, tá certo? Uma revisão de todo o conteúdo que a gente viu no livro. Na primeira questão, nós temos aqui uma receita de sanduíche frio de peito de frango. Se você quiser, você pode até fazer na sua casa para vocês lancharem, tá bom? Vocês vão observar a quantidade de ingredientes, de gramas de ingrediente, lembrando que o G significa grama, o K e o G juntos significa quilograma, que é mais de 1 quilo, mais de 1000 gramas, e o T é de tonelada, que é mais de 1000 quilogramas, tá certo? Rita convidou algumas amigas para um lanche e decidiu fazer o triplo da receita do sanduíche frio do peito de frango. Quanto Rita vai precisar de cada ingrediente? Aí você vai multiplicar cada ingrediente desse por 3, porque vai ser o triplo, tá certo? Aí você vai anotar aqui a quantidade, tá bom? No item B, se uma receita rende 16 porções, quanto vai render o triplo da receita? 16 3 vezes, porque uma receita é 16, você vai observar quanto dá 3 vezes, tá certo? Aquela mesma quantidade. Aqui no livro de vocês, nós temos os cálculos mentais. Você vai só pensar e vai responder. São cálculos simples, na página 71. Fazendo cálculos mentais, determine as massas abaixo. Fernanda pesava 52 quilos e aumentou 2 quilos. Agora sua massa você vai fazer a soma. Joana pesava 26 quilos quando tinha 8 anos. Agora com 10 anos ela pesa 32. Em 2 anos ela ganhou... Aí você vai fazer a continha, quanto ela pesava e quanto ela tem agora. Então, o que acontece? Para descobrir quanto ela ganhou,
você vai subtrair o peso que ela tem hoje do peso que ela tinha antes, tá bom? Leonardo pesava 92 quilos e emagreceu 15. Se ele emagreceu, ele perdeu, né? Então, você vai fazer a subtração. Mariana pesa 61 e André pesa 14 quilos a mais que ela. André pesa quanto? Aí você vai fazer a soma de 61 mais os 14 quilos que ele pesa a mais, tá bom? Na segunda questão, nós temos o seguinte. Laura usa 1 kg de goiabas maduras e 500 gramas de açúcar para fazer goiabada. Ela sabe que 8 goiabas médias pesam 1 kg. Se Laura tem 2 kg de açúcar, de quantas goiabas ela vai precisar se quiser usar essa quantidade de açúcar? Aí você vai observar, ó. Se 1 kg ela gasta 500 gramas de açúcar, quantos quilos ela vai precisar para fazer com 2 quilos de açúcar? A gente vai colocar aqui para vocês um exemplo, tá bom? Para vocês fazerem essa tabelinha. Ó, nós sabemos que 8 goiabas médias pesam 1 kg. Então, a quantidade de goiaba, 8. Quanto elas pesam em quilos? 1 kg. E com essa quantidade, a gente precisa de 500 gramas de açúcar para fazer o doce dela, né? E aí, o que acontece aqui, ó? Se nessa quantidade aqui, ela tem esses números, 8 goiabas, 1 kg de goiaba, cada 8 goiabas, e meio quilo de açúcar, né, que é 500 gramas para fazer uma goiabada, ela quer saber com 2 quilos de açúcar. Então, o que acontece? A gente vai multiplicar por 2 esses números para poder a gente ter aqui a outra quantidade, para descobrir quanto vai valer lá no final com os 2 quilos de açúcar, tá bom? Aqui, ó, a gente vai multiplicar por 2, nós vamos ficar com 1 kg de açúcar. Se aqui, com 1 kg de açúcar, fazia com 1 kg de goiaba, eu vou fazer com 2 kg de goiaba. E eu vou precisar de 16 goiabas, em média, né? Porque a quantidade de goiabas por quilo são 8, tá bom? E aí, o que acontece? Agora vocês vão multiplicar de novo por 2 para saber nos 2 quilos, tá certo? Aí vocês vão multiplicar de novo por 2 para descobrir quanto ela vai precisar de cada um dos ingredientes aqui abaixo quando ela tiver 2 quilos de açúcar. Isso se chama proporção, tá bom? Eu vou fazendo a multiplicação por 2, né? Porque é a proporção que eu vou ter de cada um dos ingredientes, tá certo? Que aí a gente descobre de uma maneira mais fácil. Na página 72 e 73, nós vamos continuar com as atividades, tá certo? Nós sabemos que na nossa cidade tem vários mercantis e cada um deles tem um folheto com a indicação do preço, da quantidade daquele produto. E vocês vão observar em cada um desses folhetos, se vocês não tiverem um folheto, vocês podem imaginar na casa de vocês algum produto que pode ser comprado com menos de 1 quilo, menor que meio quilo e entre 1 quilo e meio quilograma. E produtos com a massa igual a 1 quilograma, tá bom? Maior ou igual. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão anotar no item A, no item B, no item C da terceira questão. Vocês vão separar esses produtos pela quantidade de peso deles, a massa deles, tá certo? Qualquer coisa você pode olhar no rótulo do produto na sua casa, se você não tiver o folheto também. Na quarta questão diz o seguinte: quantas gramas há em 6 quilogramas? Se eu tenho 6 quilogramas, cada quilograma desses eu tenho 1000 gramas. Então, eu vou ter 6.000 gramas, tá certo? 6.000 gramas. Então, vocês vão observar e vão colocar a quantidade de gramas indicada em cada um dos itens. Na quinta questão, você vai observar o peso que está de um lado da balança e vai circular o peso correspondente para que essa balança fique igual. Se eu tenho aqui num lado 5 quilos, eu vou circular do outro lado o pezinho que vai ter 5 quilos, porque aí eu vou juntar, botar de um lado do outro e vai ficar igual. Para ficar igual, eu preciso ter a mesma quantidade de quilogramas, tá certo? Na página 73, nós temos a sexta, a sétima e a oitava questão. Na sexta questão diz o seguinte: a mãe de Júlio César compra toda semana 2 quilos de biscoito. Para determinado número de pacotes que precisa, construir uma tabela com a massa de cada pacote e o número de pacotes necessários.
Ajude a completar essa tabela. O pacote tem 200 gramas. Para formar 1 quilograma, vou precisar de quantos pacotes? Se cada pacote tem 200 gramas, para chegar até 1 quilograma, que é o que ela quer, né? 1 quilo, eu vou somar quantas vezes aqui do quilograma? Eu vou precisar de quantas de 200 quilogramas? Eu vou somar de 200 em 200 até chegar em 1000. 200, 400, 600, 800, 1000. Então, eu vou precisar de 5 pacotes. Para formar um pacote de 2 quilogramas, eu vou precisar do dobro. Então, eu vou precisar de 10 pacotes, tá certo? E aí, você vai colocando de acordo com a quantidade de gramas. Aqui foi porque foi 200 gramas. For 250, aí você vai somar 250 mais 250 até formar a quilograma e os 2 quilogramas, tá certo? Na sétima questão, nós temos o seguinte. Uma caixa de papelão foi fabricada para suportar 10 kg de alimentos. Com essa caixa, pode ser preenchida de modo a ter pelo menos um produto de cada tipo mostrado na tabela abaixo. Você vai observar a quantidade de peso de cada um dos produtos que tem aqui e vai montar a sua caixa, tá certo? O importante é que não pode passar de 10 quilos, tá certo? Pode colocar a quantidade que for necessária de cada um dos alimentos, mas que não passe de 10 quilos, tá certo? Na questão 8, nós temos o seguinte. Um feirante levou 140 quilos de frutas para sua barraca. Já vendeu 15 quilos de maçã, 12 quilos de banana e 9 quilos de pera. Quantos quilogramas de fruta ele vendeu? E quantos quilogramas ainda há para vender? O que é que você vai fazer? Você vai primeiro somar os 15 quilos, os 12 quilos e os 9 quilos, para ver o total de coisas que ele já vendeu. Depois, você vai subtrair esse valor de 140, para ver quanto ainda falta ele vender, tá certo? Aí você vai fazer os dois cálculos, para saber quanto ele já vendeu e quanto ele ainda falta vender, tá bom? Uma é uma soma e a outra é uma subtração dos pesos, tá certo? E aí a gente encerra esse capítulo hoje. Na segunda-feira a gente vai entrar na unidade 4. Nós vamos ver todo o capítulo 4 completo, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a tia, pra tia responder as dúvidas de vocês pelo privado, tá certo? Até nossa próxima aula, meus amores.